Será que o seu time está bem nos alas armadores na próxima temporada? Fala galera, quem fala é o Fidelis, hoje mais uma vez aqui trazendo um vídeo pra vocês, mais um vídeo de tier list, já que vocês estão gostando muito. Os 3 vídeos que eu fiz de tier list aqui no canal são os 3 vídeos mais assistidos, já querendo aqui agradecer a vocês pelo resultado do último vídeo, foi um resultado incrível e isso me motiva a trazer mais vídeos aqui pra vocês. Hoje eu vou estar aqui ranqueando todos os alas armadores para a próxima temporada da NBA, na verdade não todos, eu vou pegar os 30 jogadores dos 30 times titulares. Então eu vou pegar o principal ala armador do Cleveland Cavaliers, o principal ala armador do San Antonio Spurs, e assim a gente vai montando a nossa tier list. Já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, e é isso, bora pra tier list. Vamos começar aí com Derrick White. Derrick White, que pra mim é um cara que na temporada passada ele caiu de produção, é verdade, mas o Boston Celtics conseguiu ainda produzir numa escala muito boa. O Boston Celtics foi segundo colocado no leste, e o Derrick White tem papel fundamental nisso na defesa. A gente esperava uma evolução dele na pontuação, com a saída do Jason Tatum para lesão, né, que ficou grande parte da temporada fora por lesão, mas o Derrick White ele não evoluiu nesse quesito, mas o Peyton Pritchard conseguiu superar esse papel, e o Derrick White na defesa foi excepcional. Foi o primeiro time ideal de defesa na temporada passada, nas 2 temporadas anteriores foi selecionado para o segundo time de defesa, então é um cara que tem um nível de produção defensivo muito bom, e eu acho que, assim, dentro das circunstâncias, dentro da procura que tem na NBA hoje, eu acho que ele é um ala armador muito bom, porque ele arremessa de 3 pontos numa produção muito boa e também consegue defender muito bem, sendo selecionado aí nos últimos 3 anos para 3 times de defesa. Temos o Michael Brown Jr., que foi escolha número 6 do Brooklyn Nets nesse draft. Cara, verde, porque se ele amadurecer corretamente, se ele amadurecer e desenvolver o seu jogo dentro do seu potencial, ele tem tudo para ser um dos melhores armadores da NBA daqui a alguns anos. Temos aqui o Mikal Bridges, que foi do New York Knicks na temporada passada no time campeão. Eu gosto bastante dele, é um cara que ele é um 3D de elite, ele é um jogador two-way, consegue pontuar dos 3 níveis da quadra com extrema facilidade. Ele é um cara que defende muito bem, consegue defender a melhor opção ofensiva do outro time, é do time campeão, então já dá pra perceber que ele tem um papel importantíssimo na conquista do título do New York Knicks, acertando arremessos importantes, tendo posses defensivas importantes, e eu gosto muito dele. Então, desde os tempos de Phoenix Suns, no Phoenix Suns ele teve um papel importantíssimo pro time que foi na final. No Brooklyn Nets, ele teve aquele salto na sua pontuação. É claro que ele tinha mais a bola na mão, mas deu pra perceber que quando ele tem a bola na mão, ele consegue pontuar em série, consegue pontuar com facilidade. Então eu coloco o Mikal Bridges em muito bom. Talvez ele seja um dos piores aqui em muito bom, eu prefiro ainda o Derrick White do que ele, porque o Derrick White ele é selecionado para o time defensivo, e também eu acho que dentro do volume da bola de 3 pontos, o Derrick White consegue pontuar melhor, mas o Mikal Bridges ainda tem o seu determinado valor para um time que quer ser campeão. Ele é aquele cara essencial que consegue produzir dos 2 lados da quadra com certa delicadeza. O VJ Edgecombe, cara, eu tenho tudo aqui pra colocar ele no banana verde, mas dentro do que ele entregou na temporada passada, sendo um rookie, com quase 17 pontos por jogo de média, e também o que ele fez nos playoffs contra o Celtics, defendendo muito bem, nos arremessos muito importantes, sendo aquele cara atlético, explosivo, cara, pra mim, ele já é muito bom. Ele, na próxima temporada, ele tende a evoluir, tende a melhorar. Eu coloco o VJ Edgecombe, cara. Se eu tivesse que escolher alguém pro meu time na próxima temporada, eu escolheria o VJ Edgecombe na frente do Derrick White e do Mikal Bridges. Cara, o que ele fez na temporada passada foi algo sobrenatural. E como ele é um cara que tá indo pro 2º ano de liga, ele tem tudo para evoluir, para melhorar em todos os aspectos do seu jogo. E eu acho que isso é muito importante para um time que quer ser campeão, desenvolver os seus talentos. E, cara, ele parece que é um jogador já maduro, já é um jogador que já tá na NBA há 10 anos, e o que ele fez nos playoffs contra o Boston Celtics na temporada passada foi algo sobrenatural. Ele acabou com o Boston Celtics, em todos os jogos acertou arremessos muito importantes, ele é aquele cara que também pode entregar o show, ele é um cara atlético, explosivo, que faz enterradas mirabolantes, defende muito bem, consegue defender o melhor jogador do time. Então eu coloco o VJ Edgecombe, mesmo sendo o 1º ano de liga dele, em muito bom, melhor que Derrick White e Mikal Bridges. Agora nós temos aqui o RJ Barrett. O RJ Barrett, que pra mim, ele é um cara assim, ele foi selecionado com escolha altíssima no draft de 2019, porém, ele não é um cara ruim, mas não é um cara muito bom.
Pra mim ele é a determinação de bom, é um jogador bom que entrega os seus pontinhos, consegue ter certa eficiência na defesa, mas não é sua principal característica de jogo. Ele tem um arremesso de 3 pontos muito bom, ele é aquele cara que na temporada passada com o Toronto Raptors nos playoffs, quando o Brandon Ingram desapareceu, ele apareceu e se mostrou muito presente na campanha por Toronto Raptors na temporada passada. Então eu acho que dentro do que eu falei aqui, eu acho que já deu pra perceber que ele é o bom, ele é a nota 7, a nota 6 do time. E eu acho que se um time quer pontuar, se o time precisa de uma bola de 3 pontos importante, se o time precisa de uma pontuação em série para conseguir reverter um jogo, o RJ Barrett consegue aparecer como a principal função pontuadora do time. E eu acho que o RJ Barrett, mesmo estando na liga já há 7 anos, eu acho que ele consegue ainda render dentro de planos de jogo. E eu coloco o RJ Barrett em bom. Ele não é washed, é claro que ele não é um cara que é um talento para terceira escolha de draft, mas ele não chega a ser washed, pra mim ele é bom. E talvez até na frente de nomes aí que vão surpreender vocês. Agora nós temos aqui o Christian Braun, que é o ala armador do Denver Nuggets. Cara, ele consegue entregar versatilidade, ele é um cara que consegue entregar na defesa, mas dentro do contrato que o Denver Nuggets ofereceu e dentro do que ele entregou na temporada passada, eu não gostei nada das atuações dele dentro do contrato. É claro que se ele tivesse um contrato menor, tipo um contrato do Gui Santos, ele seria um cara que valeria. Mas eu acho que o Christian Braun, dentro do contrato, dentro do que o Denver Nuggets precisa e precisava na temporada passada, eu acho que o Christian Braun não foi o jogador que apareceu presente e dentro das necessidades do time para a posição. Então eu acho que pelo valor que pagam e pelo que ele entrega, eu acho que o Christian Braun vai entrar aqui, o Washed, o primeiro do Washed, talvez seja um dos melhores aqui, mas dentro das opções, das prateleiras que a NBA entrega de alas armadores hoje, eu acho que o Christian Braun entra nessa prateleira aí, na pior prateleira até então oferecida na nossa tier list. O Anthony Edwards eu não preciso falar nada, né? O Anthony Edwards é elite. Cara, eu acho que não tem dúvida pra ninguém. Ele tem tudo pra ser um dos rostos da liga quando LeBron, Stephen Curry e Kevin Durant aposentarem. Eu acho que ele e Victor Wembanyama podem fazer uma rivalidade junto com o Shai Gilgeous-Alexander no leste de muito tempo, no oeste, perdão, de muito tempo. Eu acho que o Anthony Edwards é aquele cara pontuador em série. Quando ele entra no jogo quente, ele também defende muito bem, ele ataca muito bem, ele consegue ter uma boa visão de jogo e boa percepção dos companheiros. Então eu acho que o Anthony Edwards é elite, é um cara que saudável e quando ele quer mesmo, ele consegue te entregar 40, 45, 35 pontos em uma noite, assim, facilmente, e eu acho que não tem nada o que dizer, né? Ele é sobrenatural, seu porte físico, dentro do seu porte físico, dentro das suas limitações, é aquele cara atlético, explosivo, e eu gosto muito, muito, muito de tudo que ele produz, de tudo que ele faz dentro dessa franquia do Minnesota Timberwolves, conseguindo levar o Minnesota, que não era muito cotado para chegar nas finais de conferências, ele conseguiu liderar esse time para final de conferência 2 vezes. Na temporada passada só não chegou porque enfrentou o Spurs badalado, quente. Então eu acho que o Anthony Edwards tem o seu valor dentro da liga e pra mim ele é, assim, não vou falar o melhor porque ainda tem uma prateleira acima ali dele que eu acho que tem um jogador melhor que ele ainda. Fica no vídeo até pra você descobrir quem é. Jason Wallace, cara, ele não é aquele cara que vai te entregar pontuação em escala, mas quando você precisa de um cara chato, o cara chato pra pontuar de 3 pontos, é o Cason Wallace. Cara, se você entregar uma bola pra ele, daqui de Governador Valadares, que é a minha cidade, até o estádio do Oklahoma City Thunder, e você precisa dessa bola de 3 pontos, o Cason Wallace vai acertar com toda certeza. É aquele cara muito chato na defesa também, ele é muito bom jogador, é aquele cara que vai te incomodar na posse ofensiva do seu time, é aquele cara que vai dar aquele tapinha, intercepta muito bem, ele foi um dos líderes de roubo de bola na temporada passada na NBA, dentro do Oklahoma City Thunder, pra mim, ele era o melhor defensor daquele time, eu gosto muito do jogador que ele é, dentro do que ele entrega em 3 pontos, dentro do que ele entrega em defesa, e eu acho que se o Oklahoma City Thunder quer competir para a próxima temporada, o Cason Wallace vai ter um papel fundamental dentro dessa equipe. Falando assim, parece que eu vou até colocar ele em elite, mas eu acho que dentro dos jogadores que apareceram aqui, ele vai entrar em bom, talvez seja um dos melhores jogadores, então, do bom, que pode oferecer aqui pra gente. O Cason Wallace realmente é aquele cara muito chato que você não quer enfrentar um jogador como ele no outro time. Muito bom jogador, então ele fica aí nessa prateleira. O Jrue Holiday é aquele cara que
É um dos melhores defensores da história de perímetro. Cara, muito bom jogador. Importantíssimo no título do Milwaukee Bucks em 2021. Importantíssimo no título do Boston Celtics de 2024. É aquele cara que te entrega muito bem ainda. Muito bom jogador. Mas eu acho que pela idade e pelo que ele vai entregar nas próximas temporadas, pode ser que ele vai começar a regredir suas médias. Agora que o Portland Trail Blazers vai ter o Ja Morant, vai ter o Damian Lillard, vai ter o Shannon Sharpe, vai ter o Scoot Henderson, eu acho que o Jrue Holiday vai acabar perdendo um pouco os minutos, perdendo um pouco espaço dentro da franquia de Portland, mas ele ainda entrega muito bem na defesa. Na temporada passada foi um dos líderes de assistência da NBA, foi um dos líderes na pontuação. Ele entrega uma mentalidade importantíssima contra o San Antonio Spurs nos playoffs. Ele foi aquele cara que entregou muito bem nos dois lados da quadra. Quando o time precisava de pontuação, ele entregava. Quando o time precisava de intensidade, ele entregava. Quando o time precisava de uma posse defensiva, ele entregava. Então eu acho que o Jrue Holiday ainda tem o seu valor dentro da liga, e por isso eu coloco ele até então, talvez seja o melhor do bom, visando até que ele pode entrar em muito bom, mas eu acho que pela idade, pelo teto de evolução, que eu acho que ele não tem mais teto de evolução, acho que ele vai começar a regredir. Agora nós temos a segunda escolha geral do draft, que é o Darren Peterson. Cara, muito bom jogador, dentro do que ele entregou na Summer League, deu pra provar que ele vai ser um dos melhores armadores da NBA daqui a alguns anos. Ele, pra mim, dentro do que ele entregou na Summer League, eu acho que ele vai ser muito mais importante pro Utah Jazz do que o AJ Dibanta vai ser pro Washington Wizards. Cara, excelente na pontuação, excelente na defesa. Ele entregou também muito bem o seu papel de assistência, de distribuição de jogo. É aquele cara que pontua nos 3 níveis da quadra, um cara atlético, explosivo. Eu assemelho o jogo dele muito com o do Anthony Edwards. Cara, ele tem um estilo de jogo muito parecido com o Anthony Edwards dentro do que ele entrega hoje na NBA. Cara, muito bom jogador, muito jovem, mas eu acho que por ele não ter estreado ainda na NBA, dentro do que ele pode entregar ainda, eu acho que ele não vai, na primeira temporada, atingir todo o seu teto de desenvolvimento de jogo, de evolução de jogo. Eu acho que o Darren Peterson vai ser banana verde, mas o melhor banana verde, porque eu acho que o teto, o que ele pode alcançar ainda, vai ser um dos melhores jogadores da NBA daqui a alguns anos. Talvez, se conseguir transformar em títulos e MVPs, eu acho que ele pode ser um dos melhores jogadores da história. O Norman Powell, ele vai ser um cara muito importante pro Chicago Bulls na próxima temporada, mas eu acho que ele ainda, pela idade, pelo que ele entregou na última temporada do Miami Heat, eu acho que eu esperava muito mais do Norman Powell no Miami Heat, dentro do que ele entregou no Los Angeles Clippers na temporada 24 ou 25. Eu esperava muito mais dele, e ele não conseguiu entregar. Ele jogou apenas uma temporada no Miami Heat, já foi para outro time, já foi pro Chicago Bulls, e eu acho que dentro do Chicago Bulls ele vai ter um papel importante, porque o Chicago Bulls não tinha esse pontuador para dividir a bola com o Josh Giddey, e agora vai ter, mas vai ter também o Caleb Wilson, então eu acho que eles vão acabar dividindo os papéis, e o Norman Powell ainda vai não vai ter aquela temporada que ele teve em 24 e 25. Eu acho que se ele tivesse na temporada passada o mesmo nível que ele teve na retrasada, eu acho que a gente estaria falando aqui de um cara muito bom. Mas dentro do que ele entregou na temporada passada e dentro do que eu acho que ele ainda pode entregar na liga, um cara de 33 anos já, eu coloco o Norman Powell aqui atrás do Cason Wallace, porque o Cason Wallace eu acho que ele tem um teto de evolução maior, agrega mais na defesa e dentro do plano de jogo ofensivo do OKC, que é aquele plano de jogo que sempre vai ter alguém livre para 3 pontos, e geralmente esse cara é o Cason Wallace. Agora na saída do Lu Dort também ele vai acabar tendo mais minutos, tendo mais importância dentro do time do Oklahoma City Thunder. Eu acho que o Norman Powell vai ser menos importante pro Chicago Bulls do que o Cason Wallace pro Oklahoma City Thunder, visando a competição, porque a competição do Oklahoma City Thunder é pro título e o Norman Powell, a competição do Norman Powell e do Chicago Bulls é pro play-in. Então dentro dessas circunstâncias eu coloco o Norman Powell atrás do Cason Wallace, mas ainda na prateleira de um bom armador dentro da NBA. Chegou a vez do Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell eu não preciso falar nada, né? Na temporada passada conseguiu levar o Cleveland Cavaliers pra final de conferência pela primeira vez. É aquele cara que em playoffs não se omite. É um cara que produz a pontuação e cada vez ele eleva mais esse estilo de jogo dele. Ele agora no ball handle também, ele inventou um movimento lá, um drible que ninguém consegue marcar. Ele conseguiu derrubar 2 defensores com esse movimento, cara. É um cara que tá inovando o jogo dele cada vez mais. A cada temporada que passa ele melhora. E a cada temporada que passa eu acho que ele chega mais perto de um título. Eu acho que com esse time do Cleveland Cavaliers ele não vai chegar pra disputar título. Com James Harden, com Jarrett Allen. Mas eu acho que se eles conseguirem mexer as peças certas e conseguirem achar os jogadores corretos em cada posição necessária pro estilo de jogo do Donovan Mitchell, eu acho que o Cleveland Cavaliers tem
teto para competição pelo jogador que o Spider é, e dentro do que ele já entregou na liga, que pode entregar ainda. Ele tem apenas 29 anos, então eu acho que ele tem muito ainda do que entregar. Daqui uns 3, 4 anos talvez ele comece a cair de nível, mas a gente tá falando da próxima temporada, e pra próxima temporada a gente ainda tá falando de um ala armador, de elite. Mas eu acho que ainda o Anthony Edwards já se provou mais dentro da liga, levando o time dele 2 vezes pra final de conferência. É um cara mais jovem, é um cara que toda vez tá em top 3, top 4 líderes de pontuação da NBA em geral. Então eu acho que o Anthony Edwards ainda tá à frente dele, mas o Donovan Mitchell, assim, é uma conversa que dá pra ter uma discussão, dá pra ter até um vídeo. Mas eu acho que, na minha opinião, eu ainda preferiria ter o Anthony Edwards do que o Spider no meu time. Duncan Robinson, eu acho que ele está aqui nessa tier list por falta de opção. É claro que eles podem adaptar o estilo de jogo do Ausar Thompson em ala armador, mas eu acho que eu vou colocar do que eles colocaram na temporada passada. Os alas armadores que eles usaram na temporada passada, que foi o Danny Jenkins e também o Duncan Robinson. Acabou que o Duncan Robinson teve mais jogos, teve mais minutos, mas eu não acho que ele é sim, nem páreo dos jogadores que a gente falou aqui. É um cara muito bom no perímetro, um cara que arremessa muito bem, mas só isso, só essa que, na minha visão, é a característica principal de jogo do Duncan Robinson. A gente não vê ele tendo principal destaque na pontuação dentro do garrafão, da média distância, defendendo muito bem. A gente só conhece o Duncan Robinson pela bola de 3 pontos, e eu acho que ele pode perder minutos na próxima temporada. Talvez o Danny Jenkins já vindo como titular, o Isaiah Joe já vindo como titular, talvez disputando aí essa vaga com o Duncan Robinson. E eu acho que ele é pior que o Christian Braun, mesmo com o contrato do Christian Braun sendo super valorizado. Eu acho que o Duncan Robinson ainda entrega menos do que o Christian Braun, mesmo tendo um salário mais acessível. Temos o Andrew Nembhard. Cara, dentro do que é esperado pro Indiana Pacers na próxima temporada, eu acho que ele é um jogador que vai ter um papel importantíssimo pra franquia de Indiana. Cara, é muito bom jogador, ele é liso, ele consegue driblar muito bem, consegue pontuar dentro do garrafão, criar seu espaço, criar seu arremesso. Ele é muito bom jogador, gosto muito do Andrew Nembhard. É claro que na temporada passada eu não acompanhei muito o Indiana Pacers, porque era o Indiana Pacers sem o Haliburton, brigando aí pra perder todos os jogos pra conseguir uma escolha melhor no draft. Acabou que não conseguiram nenhuma, mas as adições que eles fizeram foram adições bem certeiras. O Ivica Zubat, Kelly Oubre Jr. E eu acho que dentro do que esperamos do Indiana Pacers para a próxima temporada, que é um retorno promissor, eu acho que o Andrew Nembhard vai ter um papel importantíssimo dentro disso, mas ainda dentro do que foi entregue desses alas armadores aqui, eu acho que ele ainda é o pior do bom. Talvez na próxima temporada ele esteja na frente de nomes como Norman Powell, R.J. Barrett, não sei, depende de como ele vai evoluir, mas é um cara muito jovem ainda que já mostrou que pode entregar dentro de um time que vai pra final, como ele entregou no Indiana Pacers na temporada 24-25, e eu acho que o Andrew Nembhard não pode perder esse devido valor que ele tem na liga, porque é um cara bem valioso, bem jovem, que tem um teto muito bom. Tyler Herro, cara, vai ter um novo começo numa nova franquia. Ele no Miami Heat, ele tinha um papel importante, ele já foi a cara da franquia na temporada passada, quando precisavam, e agora ele vai ter que ser a cara mais ainda da franquia. Ele vai precisar de ser o cara principal na pontuação, ele vai precisar de ser o cara principal na distribuição de jogo, porque ele vai entrar num Milwaukee Bucks conturbado, sem o Giannis Antetokounmpo, agora com o Miles Turner tendo que melhorar o seu ritmo de jogo, com o Ryan Rollins talvez tendo que manter os níveis de atuação que ele teve na temporada passada, que foi um cara que disputou para o cara que mais evoluiu dentro da NBA. E eu acho que o Tyler Herro ele vai chegar para ser o cara que vai pontuar, que vai distribuir o jogo, que vai chegar nas postas importantes e precisa de ser a cara desse time. Então eu acho que para a próxima temporada ele vai ter melhora nas médias e eu acho que ele vai ter uma evolução como jogador individual. No quesito individualista, eu acho que ele vai ter uma evolução muito boa, talvez para disputar um muito bom na próxima temporada. Eu vou colocar aqui ele como o melhor jogador do bom, porque é um cara jovem que já mostrou muita coisa dentro da liga, foi muito importante no Miami Heat, que foi para as finais em 2023, foi muito importante dentre todos os times do Miami Heat que disputou por final de conferência, no Miami Heat de 2020 também, vindo do banco, 2021 foi o 6º homem do ano, e como titular, ele não decepcionou, ele não se omitiu, ele pontua muito bem dos 3 níveis da quadra, e o Tyler Herro, para a próxima temporada, no quesito individual, para mim ele só tende a melhorar. Agora nós temos o Bennedict Mathurin.
Assim, é o mesmo caso do Andrew Nembhard. Foi muito importante na corrida pro Indiana Pacers quando chegar à final. Agora no Los Angeles Clippers sendo titular. As atuações que ele teve, as primeiras partidas que ele teve com a camisa do Los Angeles Clippers foram atuações, assim, excepcionais de um jogador, assim, fora do comum. Ele teve, se eu não me engano, 30 pontos por jogo de média nas primeiras atuações. E eu acho que pra próxima temporada, com o time do Clippers melhorando, conseguindo peças importantes, Rui Hachimura, Brandon Ingram, conseguindo com Ogler via drafts na quinta escolha, que é um cara que, então, se ele foi na quinta escolha, ele tem um teto muito bom no futuro da NBA, porque é uma escolha alta de um draft, assim, muito bom, cheio de talentos. Então eu acho que o Bennedict Mathurin dentro desse Los Angeles Clippers, mesmo dentro do Indiana Pacers, eu acho que ele já tinha um papel mais importante que o Andrew Nembhard, mesmo sendo banco. O Bennedict Mathurin era banco naquele time, mas vindo do banco ele trazia aceleração, ele trazia energia, e eu acho que o Bennedict Mathurin vai entrar aqui na frente do Andrew Nembhard. Não, na frente do Norman Powell, porque é um cara mais jovem, um cara que tem mais teto de evolução, um cara que entrega mais a pontuação, traz mais energia, traz mais defesa até mesmo que o Norman Powell. Então eu acho que o Bennedict Mathurin tem o seu valor dentro da liga, tende a melhorar na próxima temporada juntamente com os Los Angeles Clippers, e eu acho que eles têm tudo sim pra evoluírem juntamente com o individualismo do Bennedict Mathurin. Nós temos aqui o Austin Reaves, cara, que na temporada passada, na temporada regular, foi importantíssimo com o Los Angeles Lakers, juntamente com o Luka Doncic. Muito bom jogador na pontuação. Na defesa, ele sempre é o alvo principal, mas eu acho que isso não pode prejudicar o jogador que ele é ofensivamente. Claro que as atuações dele na pós-temporada, em todas que ele participou, tirando a de 2023, com o Los Angeles Lakers, naquela série que ele fez contra o Golden State Warriors, uma série muito boa, mas depois disso, contra o Minnesota Timberwolves, contra o Oklahoma City Thunder na temporada passada, eu acho que foram atuações, assim, preocupantes. Ele tá voltando de uma lesão, claro que agora ele tem toda a pré-temporada, né, pós e pré-temporada ao mesmo tempo, para recuperar, e eu acho que é um jogador jovem, um jogador que, mesmo tendo um contrato muito elevado, ele assinou por 180 milhões com os Los Angeles Lakers. Eu não acho que ele é um jogador que vale isso tudo, mas é um cara que entrega produtividade, entrega pontuação dentro dos 3 níveis, consegue armar o jogo muito bem. Teve momentos da temporada passada que o Luka Doncic machucou e ele assumiu esse papel de armador e conseguiu distribuir o jogo muito bem. Eu acho que ele entra aqui muito bom, até mesmo na frente do Mikal Bridges, mesmo entregando menos da defesa, porque é um cara que vai ter um papel importantíssimo pro Lakers na próxima temporada. Eu acho que ele vai ter o mesmo papel aí que o Kyrie Irving tinha pro Luka Doncic em 2024, dentro da pontuação e dentro de dividir o protagonismo, de dividir o momento que estão com a bola na mão. É claro que o Luka Doncic vai ter muito mais a bola na mão que o Austin Reaves, mas eu acho que se tem um jogador que vai conseguir dividir o protagonismo desse time do Los Angeles Lakers, mesmo sem um segundo jogador de nome, como era o LeBron James, como tinha o Anthony Davis juntamente com o LeBron James há algumas temporadas, eu acho que o Austin Reaves ele vai ser esse jogador para dividir esse papel de protagonista com o Luka Doncic, que consegue entregar muito bem dentro dos 3 níveis da quadra na pontuação. Claro que ele tem que melhorar muito ainda no seu aspecto defensivo. O Devin Booker é um cara que já tá há 12 anos na NBA, gosto muito do jogador que ele pontua dos 3 níveis da quadra com certa facilidade, é um cara que já foi pra final em 2021, sendo discutivelmente o líder daquele time junto com o Chris Paul, é um cara que teve papel importante quando o Suns estava liderando a conferência, teve papéis muito importantes quando o Phoenix Suns precisava na bolha, quando o Phoenix Suns precisou na temporada de 2022, mesmo na série contra o Luka Doncic, ele sendo chamado de filho do Luka Doncic, mas eu acho que o Devin Booker, ele ainda é elite, ele entrega pontuação em alta escala. Eu acho que o Devin Booker, ele ainda é um cara que consegue entregar muito, ainda mais no time da próxima temporada do Phoenix Suns, que agora conta com Miles Bridges, conta com Luke Kennard. É um time que ampliou a sua profundidade, ampliou a sua rotação. Eu acho que o Devin Booker agora com um time mais preparado, talvez ele consiga entregar mais produtividade ainda do que ele já entregava, com um time melhor do que ele tinha na temporada passada, e ele ainda conseguiu levar esse time para os playoffs. Então, dentro do que ele entregou, dividindo esse protagonismo com o Dillon Brooks, que não é um cara que tem cara de ser protagonista, mas dentro das atuações que ele teve na temporada passada, ele entregou muito bem. Então acho que esse time do Phoenix Suns está muito interessante, e dentro do que o Devin Booker já entregou em todos esses anos de liga, na primeira temporada do cara, o cara meteu 70 pontos em uma partida, isso é absurdo. Eu coloco o Devin Booker em elite, mas eu coloco ele ainda atrás do Donovan Mitchell e do Anthony Edwards, porque são caras que entregaram mais recentemente. Mais recentemente, o Anthony Edwards alcançou a final de conferência. Mais recentemente, o
o Donovan Mitchell entregou uma final de conferência pro Cleveland Cavaliers e a final que o Devin Booker chegou foi em 2021. Então acho que para a próxima temporada a gente tem que contar o fator atualidade. Vamos contar a temporada atual ou temporada passada como base de régua para discutir para a próxima temporada. Então acho que o Devin Booker entra aí em elite ainda atrás desses dois jogadores que estão à frente dele. O Zach LaVine, cara, eu não preciso falar nada, né? Só do cara tá jogando no Sacramento Kings, recebeu um contrato de 60 milhões no Sacramento Kings, mesmo sendo um cara que já entregou bastante nos anos de Chicago Bulls, entregou muito no começo da sua carreira no Minnesota Timberwolves. Eu acho que hoje em dia o patamar dele é um patamar de washed, não conseguiu levar nenhum time que ele jogou em lugar algum, nunca entregou nada de peso, de nome, e eu acho que não vai ser no Sacramento Kings, com um contrato de 60 milhões, dividindo o protagonismo com ninguém. Talvez agora com o Darius Zachary Jr., mas eu acho que o Zach LaVine entra aí no patamar de washed, assim, com certa facilidade. Eu ainda coloco aí acima do Christian Brown e do Duncan Robinson, por tudo que ele entregou na liga. Mas, assim, Zach LaVine pra mim é washed e não tem nem o que discutir. Se fosse o quesito torneio de enterradas, estaremos aqui falando do nosso GOAT. Mas, como estamos falando de jogador em quadra, de jogador pra entregar pontuação, ou pra entregar uma final de conferência, uma final de NBA, um título, eu acho que o Zach LaVine é esse jogador washed. CJ McCollum, pro Atlanta Hawks na temporada passada, ele teve um papel importantíssimo na segunda metade da temporada, chegou via troca pelo Trae Young, que era a cara do time, o rosto da franquia nos anos que ele estava lá, e o CJ McCollum, ele conseguiu assumir essa responsabilidade muito bem, não perdeu o nível de jogo de Atlanta, inclusive ele elevou o que o Trae Young não estava conseguindo produzir há muito tempo, e o CJ McCollum na pós-temporada foi o melhor jogador do Atlanta Hawks, quando o Jalen Johnson não aparecia, o CJ McCollum estava lá para fazer a cesta importante, para virar os jogos que viraram contra o New York Knicks nas primeiras partidas, né? Depois o New York Knicks embalou 15 vitórias seguidas e conseguiu conquistar o título da NBA, mas isso não entra em discussão aqui. Vamos falar aqui do CJ McCollum, que é um excelente jogador, um cara que arremessa de 3 pontos com extrema facilidade, um dos melhores arremessadores de 3 pontos da história da NBA, consegue pontuar muito bem na meia distância também, consegue criar o seu espaço, consegue distribuir o jogo muito bem, e eu acho que o CJ McCollum, trazendo experiência, trazendo pontuação para esse time do Atlanta Hawks, é um cara que vai ser muito importante agora na chegada do Luguentz Dort, na chegada do Aaron Wiggins. Cara, esse time do Atlanta Hawks vai ser muito chato de enfrentar, muito, muito chato, porque eles vão ter Dyson Daniels, vai ter Luguentz Dort. Nossa, vai ser um time muito chato de enfrentar, e eu acho que o CJ McCollum vai ser um fator importantíssimo se esse time quiser competir. Então eu coloco o CJ McCollum aqui, por conta desses quesitos, na frente de todos esses jogadores aqui, do Cason Wallace, Benedict Mathurin, por trazer experiência para esse time do Atlanta Hawks, mas geralmente quando a gente fala de um jogador que traz experiência, é aquele jogador que vai vir do banco, trazer alguns minutinhos assim, mas para auxiliar os jovens. Mas o CJ McCollum, ele traz experiência, traz pontuação, ele traz armação, ele traz tudo que o time precisa, e eu acho que pro Atlanta Hawks competir na próxima temporada, o CJ McCollum vai ter o seu papel importantíssimo. O Concnuple, cara, é o mesmo caso do VJ Edgecombe. Eu tinha tudo pra colocar ele aqui em banana verde, porque é o primeiro ano do cara na liga. Mas, cara, ele no primeiro ano foi o líder de 3 pontos na NBA em geral. É um dos melhores em catch shoot da NBA. É um dos melhores arremessadores da NBA já, só com apenas 2 anos de liga. Cara, muito bom jogador. Baita acerto do Charlotte Hornets, que pra mim tem um time interessantinho, assim, não é aquele time que vai brigar por muita coisa, mas vai brigar por play-in, talvez um 6º, 7º lugar, mas eu acho que o Concnuple, ele traz defesa, ele traz pontuação dos 3 níveis da quadra, mas principalmente com excelência, sendo, pra mim, discutivelmente, o top 3 melhores arremessadores da NBA hoje. O Concnuple já entra aqui pra mim em muito bom. Na frente, não sei. Cara, eu vou colocar aqui na frente do Derrick White. Eu vou dar minha opinião, por quê? Porque vai ser o 2º ano de liga do cara, o cara tem a evoluir, ele tende a evoluir. Agora que o LaMelo saiu, ele vai ter mais a bola na mão para pontuação, e eu acho que ele vai ter um papel importantíssimo para esse Charlotte Hornets, no quesito defensivo e ofensivo, dos dois lados da quadra. Ele consegue te entregar muito bem, com excelência, e o Concnuple já chegou sendo um cara com mais bolas de 3 pontos na NBA, já chegou para entregar muita coisa, e eu acho que na próxima temporada e nas próximas temporadas, em geral, ele tem muito a evoluir e vai ser para mim um dos melhores alas armadores da NBA, se não
top 10. O cara, pra mim, já é top 10, top 15 com facilidade. E o Cole Knuckle, pra mim, entra aqui muito bom. Eu tô fazendo essa tier list aqui baseado na minha opinião. Talvez você prefira o Derrick White no seu time para trazer experiência e um cara que é all defensive. Mas eu prefiro trazer um cara jovem, sendo o melhor arremessador de 3 pontos logo na temporada que chegou e que consegue trazer uma defesa, uma defesa muito boa, sólida. Então eu acho que todo esse ranking aqui tá sendo baseado na minha opinião, só pra deixar bem claro pra vocês. O Andrew Wiggins é aquele cara que teve um papel importantíssimo no Golden State Warriors em 2022, mas depois disso ele não foi mais o mesmo. Dentro do Miami Heat, talvez ele seja banco do Pete Larson na próxima temporada. O Miami Heat vai precisar mais dele, mas eu acho que o Andrew Wiggins já não entrega mais o mesmo nível de jogo. É um cara que foi a primeira escolha do draft de 2014, e eu acho que ele tinha muito o que entregar, mas ele não conseguiu entregar muito bem. Eu coloco o Andrew Wiggins o melhor ainda do Washington, porque recentemente ele conseguiu ser importantíssimo no papel de um título muito difícil, que foi o título do Golden State Warriors, e ainda ele consegue entregar dos dois lados da quadra razoavelmente bem. Mas eu acho que o Andrew Wiggins ele já entra aqui em Washington por... Eu acho que todos esses nomes acima, eles são melhores que o Andrew Wiggins, assim, sem discussão. Eu acho que não tem discussão para nenhum jogador aqui em cima ser pior que o Andrew Wiggins. O Andrew Wiggins agora tende a diminuir também o seu ritmo de jogo, desacelerar, porque é um cara que já tá com idade, já tá na liga há 13 anos, vai fazer 13 anos de liga. Então eu acho que o Andrew Wiggins já vai entrar aqui no patamar de Washington por não entregar mais. Ele vai entrar agora no Miami Heat que vai precisar mais dele, mas eu acho que ele não vai ser esse cara que vai conseguir entregar. O Desmond Bane, pra mim, foi uma das decepções da temporada passada. Ele chega no Orlando Magic sendo um cara que iria agregar muito pro time do Orlando Magic, mas eu acho que ele não conseguiu agregar o tanto que esperávamos. O Orlando Magic, pra mim, pessoalmente, foi a decepção da temporada passada. Mas ainda assim, eu acho que o Desmond Bane é um cara que é um dos melhores arremessadores de 3 pontos da liga. Ele, se tem um cara que precisa resolver esse problema de 3 pontos do Orlando Magic, que é o Desmond Bane, porque é um dos melhores arremessadores da liga, consegue trazer fisicalidade na defesa, é um cara que tem corpo, é um cara forte. Então eu acho que o Desmond Bane, pra mim, ele entra aqui como talvez o pior do bom, talvez até na frente do Andrew Nembhard, não sei. Eu vou colocar ele na frente do Andrew Nembhard porque é um cara com mais tempo de liga e talvez o Orlando Magic ele seja mais importante pro Orlando Magic do que o Andrew Nembhard pro Pacers efetivamente. Mas eu acho que o Desmond Bane consegue agregar muito na bola de 3 pontos, consegue agregar muito em fisicalidade, mas se ele tivesse conseguido corrigir e alcançar as expectativas que eu esperava para ele na temporada passada, ele estivesse brigando aí para ser um dos melhores da categoria do bom. Mas, assim, realmente não dá pra discutir com um cara que teve uma regressão ao invés de uma progressão na temporada passada. O Keshal George, cara, que escolha assertiva do Wizards no draft de 2025. Cara, muito bom jogador, excelente no arremesso de 3 pontos, no catch and shoot, consegue trazer também uma visão de jogo e uma armação muito boa. Ele pra esse novo time do Wizards vai ser muito importante. Esse time do Wizards pra mim vai ter um teto de competição sim pra próxima temporada. E eu acho que o Keshal George vai entrar aqui em banana verde. Acho que pior que esses dois que estão na frente, porque esses dois que estão na frente dele foram escolhas mais altas no draft. E eu acho que tem mais expectativas sobre eles do que o Keshal George. Mas ainda assim eu acho que ele tem que evoluir em aspectos ofensivos e defensivos no seu jogo. Mas não por isso eu colocaria ele em Washington, porque é um cara jovem e que pra mim, se ele atingir certo nível de evolução, ele tem tudo pra brigar em bom, muito bom, talvez, daqui a alguns anos na NBA, porque realmente é um cara que chegou na liga recentemente e eu acho que tudo esperado pra ele, ele conseguiu já entregar, mas eu acho que o teto dele ainda é algo maior, não é isso que ele já está entregando. Acho que tem algo maior ainda pro Keshal George no NBA. Agora nós temos o Zachary Rissacher. Cara, eu tive muita dó de colocar ele em Washington, porque ele tem apenas 2 anos de liga e agora ele trocou de time, e talvez ele tenha um papel mais importante agora no Dallas Mavericks, que ele tem menos competição dentro da sua posição. O Zachary Rissacher foi a primeira escolha do draft de 2024, muito conturbado. Acho que o Alex Sarr tinha que ser aquela primeira escolha, mas ele não queria jogar no Atlanta Hawks. E ainda tem o Stephen Castro, o Jared McCain, que pra mim são jogadores infinitamente melhores que o Zachary Rissacher. Eu coloco o Zachary Rissacher em banana verde porque ele ainda tem que amadurecer, eu acho que em muitos pontos do seu jogo pra um cara que é primeira escolha. Se fosse contar o nome primeira escolha, um cara que não rendeu nada até agora, eu colocaria ele aqui como pior alarmador. Mas como é um cara de 2 anos de liga apenas, se ele tivesse, por exemplo, no 5º ano de liga, eu colocaria ele em Washington. Mas como ele tem apenas 2 anos de liga, ele trocou de time recentemente, e talvez ele tenha um papel mais importante nesse Dallas Mavericks do que ele tinha no Atlanta Hawks,
eu coloco o Zachary Researcher em banana verde porque ele tem que evoluir para não ser a pior primeira escolha de todos os tempos. Amen Thompson, muito bom jogador dos dois lados da quadra. Ele consegue entregar armação, consegue entregar fisicalidade, consegue entregar explosão, consegue entregar defesa dentro de todos os níveis defensivos, defesa de perímetro, defesa de garrafão. Ele consegue marcar tanto o Luka Doncic muito bem, como ele consegue marcar o Wembanyama muito bem. Então, um cara com toda a versatilidade defensiva, tem apenas 3 anos de liga. Eu acho que ele tem um teto de evolução muito bom nesse Houston Rockets, que pra mim pode ser interessante para a próxima temporada, com as adições que eles fizeram, ampliando a sua profundidade e também ampliando o seu elenco. Eu acho que o Amen Thompson ele entra aqui na frente do VJ Edgecombe, porque é um cara mais consolidado na liga, tem um time talvez até mais preparado que o Philadelphia 76ers, com jogadores que já são mais consolidados na liga. O 76ers vai depender muito de como o Joel Embiid está, se o Jaylen Brown vai conseguir se adaptar no Philadelphia 76ers. Particularmente, eu acho que o Philadelphia 76ers, se alcançar todas as expectativas, ele vai ser muito melhor que o Houston Rockets. Mas, falando de time mais preparado, de jogadores mais preparados, eu acho o Kevin Durant, por exemplo, mais preparado que o Tyrese Maxey, e o Alperen Sengun, eu acho que ele tem uma expectativa maior de jogar mais jogos e entregar mais do que o Joel Embiid hoje em dia. Então eu coloco o Amen Thompson na frente por conta disso, de já jogar em alto nível, já ser titular, conseguir entregar tanto em armação como em pontos. Eu acho que ele tem que evoluir na bola de 3 pontos, que é uma deficiência dele e do irmão dele, mas eu acho que dentro do que ele entrega defensivamente, ele pra mim é muito bom, brigando até, por exemplo, daqui a alguns anos por elite. Cedric Coward, que é baita acerto na escolha do Memphis Grizzlies no draft. Gosto muito do Cedric Coward, ele entra aqui em banana verde com certeza, mas eu ainda coloco ele na frente do Zachary Researcher. É um cara que pontua muito bem de 3 pontos, pontua muito bem no mid-range, é um cara forte, traz fisicalidade e versatilidade defensiva, consegue defender em todas as posições, muito bom jogador. Ele tem apenas 2 anos de liga, ele tá indo pro 2º ano de liga, perdão, e eu acho que o Cedric Coward, ele tem um teto de evolução muito bom nesse time do Memphis Grizzlies, que é jovem, tem o Ty Jerome, que pode evoluir muito bem, tem o Cedric Coward, tem o Cameron Boozer, tem o Zach Edey. Então pra mim, se esse time conseguir evoluir como um todo junto, e o Cedric Coward como sendo parte principal dessa evolução, não sendo o melhor jogador, claro que o Cameron Boozer é muito melhor e tem muito mais teto do que o Cedric Coward, mas tendo uma das principais características do Cedric Coward como evolução, como jogador principal dessa franquia, eu acho que o Memphis Grizzlies tem muito a agregar daqui a alguns anos, e o Cedric Coward também, se amadurecer nos seus pontos de jogo, ele vai ser um jogador muito bom e muito consolidado na liga. O DeJounte Murray, cara, infelizmente ele lesiona muito, ele não entrega mais o que ele entregava nos primeiros anos de Atlanta, nos anos de San Antonio. Eu acho que ainda assim ele pode ser o melhor, não, o Andrew Wiggins talvez seja melhor que o DeJounte Murray, mas eu vou colocar ele na frente do Andrew Wiggins, por quê? O New Orleans Pelicans vai ser um time muito interessante para a próxima temporada, e o DeJounte Murray vai ter muito mais importância para o New Orleans Pelicans do que o Andrew Wiggins vai ter para o Miami Heat. Então eu acho que o DeJounte Murray aí em Washington, pelo que ele entrega hoje em dia, por não conseguir se manter saudável, ele tem atuações muito instáveis, muito inconsistentes, e dentro do que esperávamos pro DeJounte Murray, ele não alcançou esse papel, esse objetivo. Então eu coloco o DeJounte Murray como o melhor jogador do Washington. O Stephen Castle, ele, cara, 22 anos de idade, ele consegue entregar em todos os aspectos ofensivos e defensivos, tanto em armação, como em pontuação, como em explosão, como em atleticismo, como liderança, já é uma das lideranças desse time do San Antonio Spurs, e versatilidade defensiva, ele é o que tem de sobra, é aquele cara que vai te perturbar. Então, dentre do que eu falei aqui, eu acho que o Stephen Castle, ele entra muito bem na categoria do muito bom, talvez até o melhor aqui, por conseguir ser um dos líderes de um time que já foi pra final. Foi pra final da NBA com apenas 22 anos de idade, sendo dos líderes ofensivos e defensivos dessa equipe. É um cara que vai ter um teto na NBA muito bom. Para mim, pode ser All-Star na próxima temporada, dependendo de como jogar e como o San Antonio Spurs vai corresponder com a final perdida, não sei. E o Stephen Castle, para mim, um excelente jogador dentro das expectativas da NBA. Aí, tá faltando alguém ali na categoria de GOAT. Qual foi que eu nem falei ainda? Quem que eu não falei ainda? Quem será que eu não falei, velho? Caraca! Cabe perfeitamente lá na categoria de GOAT. Estamos falando de Guilherme dos Santos. O brasileiro na NBA, pra mim, vai ter um papel importantíssimo no Golden State Warriors na próxima temporada. É um cara que traz energia, traz produção, pontuação dos 3 níveis.
Assim, é claro que ele ainda tem que evoluir bastante em alguns aspectos do seu jogo, mas é um cara que evoluiu muito na bola de 3 pontos, infiltrando, pra mim, é um dos melhores desse time do Golden State Warriors, é um dos líderes defensivos, trazendo energia, consegue trazer o hustle que a gente fala na NBA, aquele cara que se joga nas bolas, que se joga pra conseguir um rebote, que se joga pra conseguir uma posse ofensiva e defensiva muito importante. É claro que ele não é melhor que os jogadores de elite do muito bom, mas no meu coração, o Gui Santos é o GOAT dos alas armadores para a próxima temporada, por ser o brasileiro, por representar toda a nossa nação brasileira na NBA, sendo o único jogador lá e agora nesse novo Golden State Warriors, que para mim ele vai ser titular dentro do que ele entregou na temporada passada e dentro do que ele pode entregar ainda, sendo um cara jovem, com evolução, talvez para entrar num nível de bom aí dentro da liga, ele vai ter, na verdade, dentro do Golden State Warriors, ele vai ter um papel importantíssimo com a lesão do Moses Moody, com a lesão do Jimmy Butler, e dentro do que ele entregou na temporada passada também, eu acho que não tem muita discussão, eu acho que ele tem que ser titular nesse time do Golden State Warriors, se eles quiserem competir. Então assim, ficou a nossa tier list dos alas armadores. Se vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal, rumo aí agora aos 500 inscritos, eu vou colocar uma meta alta, 500 inscritos até o começo da temporada. Eu tinha colocado a meta de 200 inscritos e só no último vídeo a gente ganhou mais de 50 inscritos aqui no canal. Já estamos com 240 até o momento que eu tô gravando o vídeo. Muito obrigado por todo o apoio e todos os comentários, os engajamentos, as mensagens que eu recebi também foram muito carinhosas e muito motivadoras pra mim. Então eu vou continuar aqui gravando no YouTube porque é assim que eu gosto, falar com a câmera, 30 minutos dando minha opinião e eu acho que é assim que eu produzo melhor. Eu vou ficando por aqui, aquele grande abraço. Se você não concordou com alguma coisa, já vai deixando aquele comentário, se inscrevendo no canal e deixando aquele like. Fidelis vai ficando por aqui, aquele grande abraço, valeu, falou e tchau!